És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz. Quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Cantares, e aí eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, coloque o link no Instagram, tá? Para que você possa divulgar ele para o máximo de pessoas possíveis. Bom, eu quero hoje falar sobre o livro de Cantares, o último livro do bloco de livros poéticos. Tá? Então, esse é o último livro do livro de Cantares, é o último livro do bloco de livros poéticos. Tá? Então, vamos lá. Cantares significa Cântico dos Cânticos, conhecido também como Cantares, ou Cântico de Salomão, ou Cântico Superlativo. O autor. A autoria desse livro é considerada Salomão, sendo mencionado no próprio livro, no próprio texto do livro Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Personagens principais é Salomão, o noivo que celebra o amor divino e humano descrito como um homem forte, viril e apaixonado pela sua noiva. Sulamita, a noiva apaixonada que expressa o seu amor por Salomão. E as filhas de Jerusalém, amigas e conselheiras de Sulamita, testemunhas do seu amor. O contexto do livro. O Cântico dos Cânticos consiste em uma série de poemas e canções que celebram o amor entre o noivo e uma noiva. O texto descreve intensos sentimentos, a atração e o desejo mútuo entre os amantes, e é repleto de metáforas e imagens poéticas. Oferece uma visão poderosa sobre a profundidade do amor humano e espiritual. O ponto principal dele é a celebração do amor humano e o seu simbolismo no amor divino. E aí eu quero agora, nós vamos passar para que eu e você possamos ter uma imagem maior. Aqui, uma imagem do livro, do contexto do livro, capítulo a capítulo, tá? E aí os blocos dele. Bom, o primeiro bloco, ele vai falar, que é o do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 5, que vai falar sobre o namoro e as expressões de amor e desejo. Ele vai falar do amor inicial, tá? E começa assim. O livro de Cantares começa assim. Se ele me beijasse, e se a sua boca me cobrisse de beijos, se as suas carícias são as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que a jovem os ama. O amam. Leve-me com você. Vamos depressa. Leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Então, ele inicia com uma declaração da noiva, da amada, né? Falando que os beijos dele, se ele me beijasse sua boca, é um relacionamento. E aí isso também relaciona Cristo com a igreja. Cristo com a igreja, porque é esse relacionamento de amor, é esse relacionamento de paixão, é esse relacionamento de intimidade. E aí, o capítulo de número 2 vai falar, e aí vai continuar. São versos, né? E aí as amigas falam, ó, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebremos o amor mais do que o vinho. E aí a amada volta a falar, e o amado volta a falar a partir do versículo de número 8. Se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Então ele começa a ter uma aproximação e começa a trocar mensagens, né? São mensagens entre o esposo e a esposa, o amado e a amada. E o capítulo de número 2 fala sobre o amor que floresce. A amada começa a falar assim: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales, ó amado, como um lírio entre os espinhos
é a minha amada entre as jovens. E aí começa a falar, ela fala, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce como o meu paladar. Então ele começa a ter esse relacionamento. E aí, no capítulo de número 3, o capítulo de número 3 vai falar sobre a busca e o encontro. E aí fala assim, ó, a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. Até o versículo de número 5. Os sentinelas me encontraram quando faziam suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, pelas gazelas e pelas costas do campo, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Então é um relacionamento. Ela busca esse amor. Ela busca e encontra. Né? E aí, voltando para as nossas vidas como crentes, como cristãos, como servos e servas do Senhor, nós precisamos buscar esse amor de Cristo. Nós precisamos buscar esse amor e encontrar esse amor, e encontrar essa paixão, e encontrar esse relacionamento. E aí, passemos para o segundo bloco, que aí vai falar sobre o casamento e a lua de mel. E aí vai falar, e o coro. E é a partir do versículo de número 6 do capítulo 3. Ó quem vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado como mirra e incenso, com o extrato de todas as especiarias dos mercadores. E aí vai falar sobre a busca, né, e o encontro. Agora ele encontrou, e agora eles vão sair para o casamento. E aí o capítulo 4, que também está dentro desse bloco segundo, vai falar sobre a beleza e a atração. E aí olha olha o que o noivo fala, o que o amado fala para ela. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vem subindo do lavradouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Então, ou seja, ele vai falando da beleza da noiva. E é assim que Cristo faz conosco. Cristo vê na igreja dele uma beleza, uma igreja linda, uma igreja sem mancha, sem marca. Por mais que eu e você tenhamos pecados, por mais que eu e você tenhamos erros, por mais que eu e você, às vezes, desviamos do caminho da presença do Senhor, mas Deus, ele nos vê como uma igreja perfeita, por mais que ela seja feita por homens, por mais que ela esteja constituída por homens, mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja perfeita. A noiva aqui, ela relaciona a igreja de Cristo, uma noiva perfeita, uma noiva sem rugas, uma noiva sem mácula, uma noiva onde ele fala que você é linda, minha querida, ó como é linda. Os seus olhos por trás do véu são como pombas. E aí fala que essa mulher é uma mulher linda, uma mulher, sabe, maravilhosa. E é esse relacionamento que Cristo tem que ter conosco, de nos achar perfeito. A igreja de Cristo, ela é perfeita. E aí continua, até o versículo de número 5, ele vai falar sobre esse casamento e essa lua de mel. Até o versículo de número 5, capítulo 5, versículo 1. E vai dizer assim: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, e juntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo e o mel, bebi o meu vinho e o meu leite. E aí ele finaliza esse processo. E aí ele tem uma separação momentânea. Acontece uma ruptura entre o noivo e a noiva. Eles se separam em algum momento, e aí fala da primeira crise que houve
entre eles. E aí o bloco 3, aqui, ó, que vai do capítulo 5, versículo 2 ao capítulo 6, versículo 3, ele vai falar dessa primeira crise. Ele começa assim, ó: comam, amigos, bebam quanto puderem ao amado. E aí começa o relacionamento deles, no capítulo 2. Eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. O amado diz: abre a minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. E aí ela fala: já tirei a túnica, tirei, terei que vesti-la de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, mas as minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vestiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o e não encontrei-o. Eu o chamei, mas ele não me respondeu. Os sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda da cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto e os sentinelas e as sentinelas dos muros. As mulheres de Jerusalém eu as faço jurar: se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor. Então, houve uma ruptura, houve essa crise. Então, ele vai embora porque ele bate. E aí, eu quero dizer para você, nesse dia, eu não sei se você está nos vendo pela manhã, pela tarde, à noite, pela madrugada, eu quero dizer para você que Cristo ele bate no seu coração. Ele bate a porta do seu coração. Você precisa deixá-lo entrar. Você precisa deixá-lo fazer morada na sua casa. Porque se você não deixar, ele não vai arrombar a porta. Você percebeu que o noivo não arrombou a porta? Ele podia abrir a porta e sair entrando, mas ele não o faz. Ele bate. Se ela não abre, porque ela começa a dar um monte de desculpa. Eu já tirei a minha túnica, eu tenho que colocar de novo. Eu já lavei os meus pés, eu tenho que lavar de novo. Ela começa a dar um monte de desculpas, então ele fala assim: eu vou embora. Essas são as desculpas que nós damos para Cristo. Essas são as desculpas que eu e você dá para nos relacionarmos com Cristo intimamente. Essa é a desculpa que nós damos para Cristo, para que a gente não tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Mas eu quero dizer para você nesse dia, para dizer para você nessa hora, você precisa ter um relacionamento genuíno com Cristo. Você precisa ter um relacionamento real com Ele. Deixar Ele entrar, abrir a porta do seu coração e deixar que Ele faça morada na sua vida. E aí, partimos para a reconciliação, para o bloco 4, para o quarto bloco, e aí a partir do versículo de número 4, do capítulo 6, que vai dizer assim: minha querida, você é linda como a Tirsa, bela como Jerusalém, admirável como um exército e as suas bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Então ele fala desse amor, dessa paixão que ele tem. Então essa é a reconciliação dele. E aí, o quinto bloco, ele termina dizendo sobre a força do amor. Que vai do capítulo 8, versículo 5, ao versículo 14. Que vai dizer assim: ó, quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofre as dores daquele que deu à luz. E aí termina, e aí o versículo 14 termina dizendo: vem depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo que corre, saltando sobre os montes coberto de especiarias. E é a força do amor entre o noivo e a noiva. A força do amor entre Cristo e a sua igreja. É esse amor que nós precisamos ter. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que Deus possa abençoar você. Pai, nós oramos por esse que nos assistiu, Senhor, que nos ouviu.
que o Senhor possa derramar da tua graça sobre ele. Esteja com ele, o abençoe, derrame da tua unção sobre a vida dele. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço. E aí eu vou deixar mais um vídeo para vocês, que vai ser Isaías. Então eu quero que você estude a palavra de Deus, estude com profundidade a palavra de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.